Amém, glória a Deus. Quero agradecer aqui o Ministério de Louvor. Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Que bom estar aqui para cultuar a Deus neste momento e compartilhar uma palavra. Hoje é o culto de Tadel, culto de ensino. Deus quer nos ensinar através do Espírito Santo dele, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Eu quero falar com o tema nesta noite, o caminho. Toda vez que a gente fala de caminho, vem esse texto na memória, né? Um texto bem usado pela igreja, um texto bem conhecido nosso, né? Onde fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, amém? João capítulo 14, versículo de número 6. Eu gostaria que você que achou, se coloque de pé, por favor. Reverência a palavra de Deus. João capítulo 14, 6 diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Seu meu Deus, Pai maravilhoso, está aqui a Tua palavra, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Diante do Teu povo também, Senhor. Fala conosco, ó Deus, no mais profundo ser. Ó Deus, revela o Teu propósito, Senhor, o Teu querer, Senhor. Ó Deus, e que desde já, Senhor, ó Deus, nós repreendemos toda ação do inimigo, todo espírito de cansaço, sonolência, desatenção e incredulidade, Senhor, cai por terra agora no nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos a nossa mente cativa, o nosso coração aberto, a Tua palavra nesta noite, Senhor, nos ensina um pouco mais acerca do caminho, Senhor, que devemos, ó Deus, traçar, ó Deus, a qual já estamos caminhando, Senhor, e a qual o Senhor está oferecido a todos, Senhor, para que possamos, ó Deus, chegar a um destino, Senhor, nesta noite, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma a direção deste culto, Senhor, e fala conosco no bendito nome e grandioso nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentarem. Então, quero falar com você sobre o tema O Caminho. Nós escutamos sempre, como eu disse, esse texto, né, falando que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e Ele é a vida. Mas quando nós percebemos aqui acerca deste texto, nós vemos muitas pessoas perdidas no caminho. Muitas pessoas analisando o caminho de uma forma leviana. Se você ler até o contexto aqui, você vai encontrar Tomé, que andava com Jesus, quando Jesus falou que foi preparar morada para nós, né, e disse que ele vai voltar, e no capítulo 4 ele falou assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho? E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus falou esse versículo para eles. Então muitas vezes também pessoas não conhecem ainda o caminho, e muitas pessoas estão dentro do caminho e não sabem para onde vão, e estão perdidas dentro do caminho, e estão agindo de forma errada no caminho. Então, nesse culto de Tadel, nesse culto de ensino, queremos falar um pouco acerca deste caminho, amém? Então nós sabemos que o caminho tem um destino. Isso é óbvio, até para nós mesmos. Quando você vai sair fazer uma viagem, você já traçou a sua rota, você já tem um destino. Quando você sai daqui, você vai para algum lugar, você tem um destino. Um exemplo, eu saio daqui e vou para Dourados, a cidade vizinha. Eu sei que eu tenho que chegar ali na BR-163, virar à esquerda, né, e eu vou para Dourados. Se eu virar para a direita, eu vou para Juti e erro o caminho. Então, no reino dos céus também, quando nós falamos que existe um caminho, é porque ele tem um destino. E na verdade nós já sabemos qual é o destino. O destino é o céu. Mas nós sabemos também que tem outro destino. E eu quero ler com você nessa noite o livro de Mateus, capítulo de número 7, o versículo de número 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Aqui vai dizer algo muito importante. Vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Então nós vemos aqui que realmente tem dois destinos neste caminho. Tem dois destinos. Um vai levar à perdição e o outro vai levar à vida. Na verdade, aqui traduzindo para um português mais fácil, um vai para o céu e o outro vai para o inferno. Então nós já sabemos aqui que a palavra diz que tem dois destinos neste caminho. Na verdade, mas quando nós falamos para as pessoas só querem ficar no caminho que vai para o céu. A pessoa pode falar assim: não, eu estou no caminho que vai para o céu. Eu já faço tempo que estou nesse caminho. Eu conheço esse caminho. Eu sei desse caminho. Mas o que nós percebemos é que muitas vezes as pessoas estão apenas falando da boca para fora. Ou às vezes falando assim: não, realmente eu sou crente, realmente eu sou cristão, eu estou nesse caminho. Mas quando nós analisamos a vida dessas pessoas, quando nós analisamos o caminho que ela está percorrendo, nós vemos que realmente ela não está no caminho certo. Aliás, o caminho que pode levar à perdição, ao inferno. Então nós entendemos que há dois destinos, como fala aqui, para ser percorrido. E nós temos a escolha de decidir qual caminho, qual destino que queremos chegar. Então entendemos que nesse tempo é um tempo difícil. E a minha pergunta que fica aqui nessa noite: quantas pessoas vão permanecer no caminho depois dessa pandemia? Quantas pessoas vão retornar para o caminho, vão continuar a caminhada? Quando passar o Covid-19, quando terminar isso, nós não sabemos quando vai terminar, mas eu sei que um dia vai terminar em nome de Jesus. Mas, e aí? Será que quantas pessoas vão estar permanecendo no caminho? Quantas pessoas vão estar realmente continuando no mesmo primeiro amor, buscando realmente o Senhor de todo o coração? Quantas pessoas? De repente você vai olhar aqui na igreja e não vai ver mais rostos conhecidos. Por quê? Porque pessoas saíram do caminho. Pessoas se desviaram do caminho. Então a minha pergunta é o seguinte: quantas pessoas vão permanecer nesse caminho devido a essa pandemia, devido a essa dificuldade? Quantas pessoas vão permanecer no caminho? Porque quando nós perguntamos, todo mundo fala que está no caminho. Todo mundo fala que está realmente indo para o céu neste caminho. Esta é a palavra. Ninguém quer falar: não, eu não estou no caminho que vai para o céu, eu estou no caminho da perdição. Estou no caminho que vai para o inferno. Mas na verdade, muitas vezes você só vai descobrir quando você chegar no final do caminho. No livro de Marcos, capítulo 13, vai falar assim que o diabo tem enganado até os escolhidos. Até os escolhidos. Então, na verdade, o que eu entendo com isso? Quando você chegar lá no final do seu destino, lógico que nós sabemos que tem o juízo final, tem o julgamento, mas eu quero falar aqui de uma palavra prática para você, expressando de uma forma simples para você. De repente você vai chegar no final do caminho lá e você vai achar que é o céu, mas não vai ser o céu, vai ser o inferno. E aí não tem como mais você retroceder, não tem mais como você voltar para o caminho, para fazer ele de novo. Então eu chamo a sua atenção nessa noite: realmente eu e você estamos no caminho? E é esse o motivo a qual essa mensagem vem de encontro ao nosso coração, porque muitas vezes você acha que está no caminho, mas o caminho fala que Ele é o caminho, Jesus é o caminho, não sou eu que sou o caminho, e muitas vezes nós que queremos traçar o caminho. Você pode ver que muitas vezes o caminho que nós estamos percorrendo, ele não é tão estreito, ele é largo. Às vezes o caminho que nós queremos percorrer e estamos percorrendo não tem curva, não tem subida, não tem descida. É um caminho reto. Parece que estamos caminhando no piloto automático. Então isso é um perigo, porque nós podemos chegar no final do nosso destino e realmente não herdar a salvação. Eu fico pensando, aquele que chegar no final do caminho, às vezes vai estar contente quando ele olhar lá, ver as ruas de ouro, os muros de toda a pedra preciosa. Não haverá mais dor, nem pranto, nem ranger de dente. O cordeiro será a luz, um lugar maravilhoso. Mas aquele que chegar no final do caminho e de repente ele se deparar com o inferno, uma gritaria, que eu percebo que o inferno é esse, porque a palavra diz que o fogo não apaga.
Você queima a mão lá, você já corre, né? Que é um tal de passar pasta de dente, põe o gelo, põe debaixo da água, já dói. Agora imagina um fogo queimando você eternamente. E além do fogo ainda tem um tal bendito do verme, que não morre ainda também, que fica comendo a sua carne. Então, nós temos que atentar para isso. Será que realmente estamos no caminho certo? Será que realmente esse caminho realmente é o de Jesus? Ou será que esse caminho que eu estou seguindo é um caminho que eu acho que é de Jesus? Eu já fui enganado pelo diabo e muitas vezes estou sendo enganado pelo meu próprio eu, porque eu quero tomar as decisões, eu quero seguir o caminho que é reto, que não tem curva, que não tem descida, que não tem subida, que não tem nada. Então é uma análise para nós, porque fala que o caminho ele é árduo, o caminho é estreito. Então nós entendemos nessa parte, e nós temos que tomar cuidado com isso, mas nós devemos permanecer nesse caminho. Não importa se você andou apenas 1 metro no caminho, se você estiver no caminho, você vai ser salvo. Não importa se você andou então 1000 quilômetros, a outra pessoa andou 1000 quilômetros para frente nesse caminho, da mesma forma ela vai ser salva. O importante é nós estarmos dentro do caminho. Então eu chamo a sua atenção, você está andando no caminho realmente? Você está servindo a Deus como deveria servir? Você está se dedicando realmente como devia? Você está cumprindo os mandamentos? Você está obedecendo? Você está sendo fiel? Tudo isso requer uma caminhada. Mas antes de tudo isso, quando nós lemos aqui, existe uma porta. Por isso que eu falo que às vezes nós analisamos o caminho de uma forma superficial, porque você pergunta, a pessoa fala, não, eu estou no caminho. Às vezes ela já pegou, como diz o outro, o bonde andando, entrou na metade do caminho. Não tem como entrar na metade do caminho, não tem como ir direto para o final do caminho. Nós temos que começar no começo do caminho. E é onde o texto de Mateus ele deixa bem claro que fala assim que existe uma porta para você começar o caminho. O tema nós estamos falando de caminho, mas antes que você venha entrar no caminho, antes de você encontrar o caminho, você tem que encontrar essa porta. Não tem como entrar lá no meio do caminho, andando já tipo 10 quilômetros para frente. Eu entrei lá no caminho a 10 quilômetros. Não, você tem que começar do início. Existe início, meio e fim. Existe começo, meio e fim. Então nós temos que entender, quando ele fala aqui a porta, ele está falando de quem? De Jesus, que é o próprio caminho, que ele falou, eu sou o caminho. Mas antes do caminho tem o quê? Tem a porta. E se você ler no livro de João, capítulo de número 10, versículo de número 7 e o 9, você pode projetar. Então diz o seguinte, tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Então tem uma porta primeiro para você entrar no caminho. E o versículo 9, ele vai dizer o seguinte, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salva-se-á. Então haverá salvação se você entrar por essa porta. E entrará e sairá, e achará verdes pastagens, e achará pastagens nessa tradução. Então nós vemos assim que antes do caminho, quando nós vemos aqui em Mateus capítulo 7, existe a porta. Nós temos que encontrar a porta. E quem é a porta? É o próprio Jesus. Ele é a porta e ele é o caminho. Mas não tem como eu entrar no meio do caminho, eu tenho que chegar na porta. Mas como que eu chego na porta? Como que eu entro nessa porta? Qual que é a chave dessa porta? A chave dessa porta, eu escolhi 2 questões nessa noite. É a fé e o arrependimento. Sem fé não tem como você entrar nessa porta. Sem se arrepender também não tem como entrar nessa porta. Por isso que eu falo que às vezes quando nós falamos de caminho, a pessoa fala, eu estou no caminho, eu já estou tanto tempo no caminho, eu faço tempo que encontrei o caminho, mas na verdade às vezes não encontrou. Porque na verdade não foi pela fé, foi por ouvir uma ou outras coisas. Talvez também não teve um arrependimento genuíno. Teve apenas um remorso ou um oba-oba. E a pessoa acha que está no caminho. Por isso fala no final do versículo que poucos vão encontrar. Agora a pergunta é o seguinte, a Bíblia não fala, mas qual é esse número de poucos? Será que eu e você estamos dentro desse poucos?
Agora, o espaçoso, sim, diz que muitos entrarão. Mas então, esse pouco me chamou a atenção. É onde eu falo que o caminho é estreito, há um caminho de servidão, há realmente um caminho de arrependimento. E nós temos que andar pela fé. Romanos, no capítulo 5, 1 e 2, vai falar sobre isso. Então nós precisamos encontrar primeiramente a porta. Realmente você conseguiu encontrar a porta? Realmente você conseguiu chegar até essa porta? Projeta para mim Romanos 5, 1. Então, não tem como você querer entrar no caminho sem antes passar pela porta. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Então, nós temos que crer nisso, nós temos que ter fé realmente, nós temos que reconhecer a obra da cruz. Nós não somos salvos pelas obras, amém? Você não consegue chegar nesta porta e falar, não, eu sou uma pessoa boa. Você não consegue. Você tem que realmente primeiro ter fé, acreditar, crer realmente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 11, também vai falar sobre a fé. Ele vai falar, a saber, se que tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 11. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Então eu preciso ter esta fé, eu preciso crer no Senhor Jesus para entrar no caminho. Eu preciso realmente confessar, eu preciso ter no meu coração a convicção que realmente Ele ressuscitou dos mortos. Em João capítulo 1, 12, vai falar que através disso daqui também tem uma bênção quando você entra pela porta, quando você chega nessas pastagens, que é de se tornar filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então eu tenho que crer. Não tem como eu querer ir para o destino do caminho, se antes eu não crer. Então não tem como eu passar pela essa porta se eu não crer realmente em Jesus Cristo. E além disso, nós vemos em Mateus capítulo 10, versículo de número 32 e 33, vai falar que além de eu crer, eu tenho que confessar Ele também. Vai falar o seguinte, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás no céu. Então, além de você crer, além de você exercer esta fé, você tem que confessar. Por isso que toda vez no final de uma mensagem, o pastor ele faz o apelo, para que você possa reconhecer, para que você possa crer, para que você possa exercer a sua fé, para que você possa erguer a sua mão e falar, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Nós vemos que algumas religiões não fazem isso. Isso aqui realmente é muito importante esse texto, porque ele fala que todo aquele que negar Ele diante dos homens, Deus negará diante do Pai. É uma atitude realmente de fé, é uma atitude realmente de crer no Senhor Jesus. Por isso nós fazemos o apelo, e hoje no final dessa mensagem vai ter o apelo de novo para você, para que você possa reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa entrar pela porta, para depois você seguir este caminho, que é maravilhoso, um caminho que nos leva à salvação. Então nós temos que entender isso. E a bênção, quando você entra pela porta, você já é salvo. E quando você sai pela porta, você recebe as promessas e as maravilhas do Senhor. Aí você sai da condição de criatura que estava perdida no caminho, desorientada no caminho, e você vai para uma condição agora de filho, que tem uma família e que é direcionado e guiado por Deus e pelo Espírito Santo. Você está vendo as bênçãos, a maravilha que é? Mas muitas vezes as pessoas elas querem estar no caminho, mas sem passar pela porta. Não tem como a gente fazer um atalho nesse caminho. Você tem que passar pela porta.
Você tem que entrar pela porta. O começo é a porta, o começo é Jesus, o começo é crer, é ter fé e se arrepender. Então nós temos que entender isso. A chave está aqui. Então em Lucas capítulo 15, versículo 1, ele começa a falar desta alegria do arrependimento. Ele recebe todos com alegria no coração. Ele vai falar que lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1. Projeta para mim. Então, além de mais, chegaram-se a ele todos, Lucas 15:1. 15:7, me perdoa. 15:7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então nós vemos que nós precisamos de arrependimento e há festa no céu. É melhor ter uma pessoa no caminho que há festa do que 99 perdidos por aí. 99 fora do caminho, enganados pelo inimigo e muitas vezes achando que estão no caminho. Então precisa realmente ter arrependimento. Deus espera que nós tenhamos arrependimento e que Ele quer realmente que chegamos a Ele como filhos amados. A festa no céu, irmãos. Quando eu leio essa passagem e fala de festa no céu, eu fico imaginando isso. Eu fico tentando imaginar na minha mente uma festa no céu com os anjos, com Jesus ali, com Deus. A palavra é clara, está falando que existe festa no céu. Mas para haver festa no céu, você tem que passar pela porta. Você tem que crer e você tem que se arrepender. Então a chave é o arrependimento genuíno, a renúncia. Você deixar tudo para trás, para entrar nessa porta e seguir um novo caminho de vida. Porque o destino nós já sabemos. Então, eu convido você nessa noite realmente a refletir se realmente você passou por essa porta. Realmente a sua fé está 100% em Jesus. Realmente você crê nesse Deus Todo-Poderoso. Realmente você crê na obra da cruz de Jesus. Realmente você crê que o Espírito Santo opera em nosso meio. Realmente você crê que existe um céu, uma morada celestial para mim e para você. Você crê? Agora, realmente você se arrependeu? Realmente você renunciou tudo para andar neste caminho? Porque, como eu disse, o caminho não é meu, o caminho é de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho. E muitas vezes nós queremos que o caminho seja bom, como eu falei, uma reta só, para pôr no automático. Mas no caminho não é assim. Aí o que acontece? Tem uma curva, na primeira curva muitos já ficam. Aí numa descida muitos já embalam e saem fora. Então, a verdade é, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, e quantos estão ainda no caminho? Quantos estão firmes no caminho? Quantos ainda estão renunciando às coisas do mundo para permanecer no caminho? E aliás, quantos será que vão voltar com força total neste caminho? Porque o que dá a aparecer aparentemente, e eu creio que quero acreditar que é apenas nos olhos físicos e não nos olhos espirituais, que muita gente está parando no caminho. Muita gente parou a caminhada. Então nós temos que entender. Não é porque você é bom que você vai estar no caminho. Não é porque você é bom. Como eu falei, Efésios 2, no capítulo 8 e 10, vai falar o seguinte: não sois salvos pelas obras, para que ninguém se glorifique, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorifique. Amém? Não vem, porque somos feitura sua, criadores em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andamos nela. Então, você não é salvo pelas obras, amém? Mas o que acontece? Você é salvo para fazer as boas obras. Olha que negócio lindo e maravilhoso. Eu não sou salvo pelas obras. Eu não sou salvo pelas obras. Mas eu sou salvo para fazer as obras. Para amar o próximo, para fazer as boas obras. Então nós temos que entender isso. Nós temos que realmente parar para meditar nisso. Em Atos, no capítulo 17, versículo de número 30, ele vai falar algo muito poderoso também. Ele vai falar: mas Deus
não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Então, essa é uma ordem de arrependimento. Como eu falei, arrependimento é algo genuíno. Não é um remorso apenas que você tem um sentimento ali de culpa, alguma coisa. Não. É arrependimento realmente genuíno. É realmente abandonar tudo para trás e entrar nesta porta por uma novidade de vida, por um caminho novo. É isso que temos que entender. Agora, a pergunta também que eu faço: será que todos vão ser salvos? Lá fala que são poucos. Mas o que eu disse, todo mundo fala, eu estou no caminho. Às vezes, eu e você estamos falando que estamos no caminho. E às vezes, estamos sendo enganados. Você sabe por quê? Porque Tiago, no capítulo de número 2, versículo de número 10, ele vai deixar bem claro algo. Ele vai falar: porque qualquer um que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aí você começa a ver que o caminho realmente começa a estreitar. Por quê? Porque se eu que guardo a lei, eu que sei os mandamentos, aos princípios, eu que quero ser obediente a Deus, se eu erro em algum, diz que eu sou culpado de todos. Então começa a estreitar o caminhar. Aí você pode colocar dentro desse caminho todas as coisas: a obediência, a fidelidade, o amor a Deus. E quando nós falamos em fidelidade e obediência, inclui todas as coisas. Tudo aquilo que você faz fora da vontade de Deus é pecado, é desobediência, é infidelidade. Às vezes uma palavra, às vezes você que tem um vício, às vezes você que se envolve com a prostituição, às vezes você que não faz até nada, está cometendo o pecado da omissão, está saindo fora do caminho de Deus. Então, o que eu entendo nessa parte é o seguinte: será que eu estou realmente no caminho? Será que eu vou chegar no destino? Será que você vai chegar no destino? Porque talvez você está achando o seguinte: esse é o caminho mesmo, é dessa forma. Não é dessa forma, irmãos. Não é dessa forma. Eu creio que quando fala estreito, é algo apertado. Você vai estacionar um carro lá numa vaga, você para dar uma olhada, não é? Aí você analisa, aí você vai, toca para frente, é um lugar apertado. Quantas vezes você chegou num lugar que estava lá uma festa, ou num lugar que você precisava passar e tinha uma mesa lá, né? Você já fez isso? Aí você vai assim, ó, murcha toda a barriga, aí vai com o pé tentando passar, passa apertado no lugar. Então quando eu leio esse texto aqui, eu entendo isso. É um lugar apertado, você tem que passar lá meio murchando a barriga. Não é um lugar amplo, não. Mas às vezes nós estamos desse jeito, né? Você vê lá que é um lugar apertado, é um lugar de obediência, é um lugar de fidelidade, mas nós vemos o povo lá: hoje eu vou na igreja, amanhã não vou mais não. Hoje eu estou pecando um negocinho aqui, mas depois eu peço perdão. Parece uma bagunça, parece um lugar amplo, largo. Não é assim não, irmão. É estreito, é na obediência. Você já cochilou dirigindo? Você dá uma cochilada para você ver dirigindo. O carro sai para fora assim, já é o momento de um acidente. Temos que estar vigilante. É estreito o caminho. Não é bagunçado o caminho de Deus, não. Tem a palavra aqui que nos direciona. Você quer encontrar aqui, como eu falei, só tem dois caminhos: céu ou inferno. A Bíblia só fala o seguinte: ou é sim ou é não. Ou eu posso ou eu não posso. Não tem talvez. Você não vai encontrar talvez na Bíblia. Você não vai encontrar isso, não dá nada na Bíblia. Você não vai encontrar isso, não. Que é a fala hoje que todo mundo fala. Mas aí não dá nada, não. É sim ou é não. Ou eu posso ou eu não posso fazer. Ou eu estou no caminho, ou eu estou fora do caminho. Então por isso que quando fala poucos, aí é o seguinte: será que eu estou dentro desse pouco? Será que eu não estou errando em algum ponto da lei, algum mandamento, algum princípio, alguma obediência, alguma fidelidade? Porque se eu tiver, eu estou derrapando fora já. Estou derrapando fora. Ou talvez já estou até fora. Então, por isso que fala, e o diabo é astuto, irmãos. Ele fala lá, engana até os escolhidos. De que forma que ele tem enganado você? O que ele tem oferecido para você nesse tempo de isolamento? O que ele tem colocado diante dos teus olhos?
O que ele tem colocado de obstáculo nesse caminho? O medo? Talvez ele tenha colocado algo que aguçou o seu desejo carnal e está te desviando do caminho. Está te desviando do caminho. Então nós temos que entender isso. Mas para você entrar nesse caminho tem muito mais ainda. Quando eu falo de arrependimento genuíno, quando eu falo de renúncia, eu estou falando igual Nicodemos falou. Que Jesus falou para Nicodemos o seguinte. No João capítulo de número 3, 33, vai falar lá a história de Nicodemos. Jesus ele chega para explicar para Nicodemos e Nicodemos não entende aquilo ali. É a mesma coisa às vezes quando eu falo que você fala assim, não, estou no caminho, mas às vezes você não entendeu como é o caminho. Você não entendeu que é estreito, você não entendeu que tem que ter renúncia, tem que ter um arrependimento genuíno, tem que ter fé realmente, tem que crer e tem que ter obras. Tem um monte de coisa nesse caminho. Pode projetar para mim? Ele diz assim, aquele que aceitou o seu testemunho e se confirmou, 3:3. Glória a Deus. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Então, para você encontrar o caminho, para você entrar nessa porta, nós temos que nascer de novo. Nós temos que realmente ter fé, realmente temos que crer em Jesus Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos, crer na obra da cruz, se arrepender genuinamente dos nossos pecados e nascer de novo. E começar os passos de novo na caminhada. Então Nicodemos, ele não entendeu a princípio. E muitas vezes, é como eu falei, você fala, estou no caminho, mas você não entendeu. Às vezes não houve um arrependimento genuíno. Às vezes não houve realmente um novo nascimento. Mas nós falamos que estamos no caminho. Nós afirmamos que estamos no caminho. Por isso, muitas vezes você vai encontrar pessoas saindo do caminho. Como eu disse, não sabemos como que a igreja vai retornar quando acabar tudo isso. Será que todos vão retornar para o caminho? Mas também não se espante. Na verdade, se você não vê mais os rostos, se você vê a pessoa fora do caminho. Mas na verdade, só qual que é a verdade hoje mesmo? Ela nunca encontrou o caminho. Ela nunca passou pela porta. Ela nunca realmente creu. Ela nunca realmente se arrependeu genuína. Ela nunca nasceu de novo. Então ela não estava no caminho. Ela achava que estava no caminho. Ela foi enganada neste caminho pelo diabo. Então, nós vemos que temos que realmente focar neste caminho. Dentro desse caminho há a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem como eu sair do caminho se uma vez eu encontrei o caminho. Eu sempre falo isso aqui, a minha avó, ela já se foi, mas ela dava um exemplo simples. Uma vez eu conversei com ela, e ela falou assim, muito tempo já de igreja, depois ela teve um Alzheimer, ficou muito difícil de conversar com ela, mas eu lembro uma vez que eu fui no sítio, e ela falou o seguinte, é fácil, vou te dar um exemplo, e ela estava fazendo um feijão. Ela falou assim, tem o sal e tem o açúcar, qual que você coloca no feijão? Não tem como você colocar o açúcar. Se eu quiser colocar o açúcar, eu coloco. Lógico, tem um livre-arbítrio, eu quero colocar o açúcar. Vai comer o feijão doce. Igual o feijão japonês, vai comer o feijão doce. Mas, na verdade, o que ela estava falando ali, ela falando assim, servir a Deus é como temperar feijão. De uma forma tão simples, mas tão objetiva. E você também é dessa forma. O caminho é o seguinte, se você voltar para as práticas do mundo, bebedice, droga, prostituição, e tudo as coisas que desagradam a Deus, você sabe que está errado. Você está colocando açúcar no feijão. Você está saindo do caminho. Você está saindo do caminho. Você sabe por quê? Porque
como Jesus ele diz assim, eu sou o caminho. É como se Jesus falasse assim, eu sou o GPS seu. E como é bom, né? Quando a gente tem um carro com GPS, facilita muito. Você coloca lá o GPS, ele vai andar lá um pouquinho, você não sabe onde você está indo, ele vai falar, a 100 metros, vire à esquerda. Não é assim? E a voz é de mulher, né? Mulher gosta de mandar até no GPS, né, irmã? Até no GPS. E o homem gosta também, porque tem a voz do homem lá, mas ninguém troca. Todo mundo gosta de deixar a voz da mulher, né? Então, é como se fosse, Jesus está falando assim, olha, eu sou o caminho, é só me seguir, anda comigo. Realmente se arrependa. Eu vou te levar ao destino. Eu vou te levar ao destino. É como se fosse o GPS. Só que aí ele foi e veio o Espírito Santo. E aí melhorou ainda mais. Como disse, teve um upgrade no GPS, porque o Espírito Santo ele é 24 horas com você falando assim, ó, tá errado. Ó, é para a direita, não é para a esquerda. Segue reto. Nós temos o Espírito Santo, irmãos. Na verdade, eu não preciso falar para você aqui que é pecado, que é isso, que é pornografia, que é bibidice, que é isso. Eu não preciso. O próprio Espírito Santo já fala com você. O próprio Espírito Santo fala comigo. Agora o problema é que nós realmente não se arrependemos de todo o coração. O pastor Rafael até ministrou que o pecado é um acidente, não é algo programado. Não é programado. Neste caminho, você vai sofrer alguns acidentes, mas você tem à disposição aquele que está no caminho, Jesus Cristo. Em 1 João, no capítulo 2, fala assim, eu escrevo, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, escrevo essas coisas para que não, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O que está no caminho, ele te defende, ele te advoga. Ainda dá tempo. Por quê? Porque ainda ele é o seu advogado. Mas um dia ele vai ser juiz. E o dia que ele for ser juiz, aí não tem mais jeito. Aí você chegou no final do seu caminho, não tem como voltar para trás. Não tem como falar, vou dar uma marcha ré, vou fazer de novo, vou fazer outro trajeto. Não tem como. Não tem como. A vida é um teatro ao vivo. Não tem ensaio. Não tem ensaio. O que você fez está feito. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade nesse caminho. Nós temos Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo que nos guia. E nós temos Ele também como advogado. Se você errou em alguma área, se você pecou em alguma área, Deus está te chamando de novo para o arrependimento, para voltar para o caminho, para chegar no destino que é o céu, não chegar no inferno, mas chegar no céu. Então nós temos que realmente entender isso. 2 Coríntios capítulo de número 7, é um processo dentro desse caminho. Esse caminho, por isso que eu falo que não é fácil, há um processo de santificação dentro desse caminho. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundície da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A outra tradução fala assim que é da carne contra o Espírito. Então nós temos que entender isso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundície da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, dentro desse caminhar, nós temos que andar atento, nós precisamos partir para a santificação, para a aperfeiçoação. Então nós não podemos andar de qualquer forma. Como eu falei, um deslize seu pode custar muito nesse caminho. 1 Coríntios capítulo 1, agora 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, vai falar que é um processo de santificação. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e os irmãos, acho que eu errei o versículo aqui, me perdoa, irmãos. Isso, vamos lá no Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. E diz o seguinte: e quem também vos estáis disposto de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa.
Então o interessante é que dentro desse caminhar, quando nós encontramos a porta, quando nós estamos dentro do caminhar de Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo, e agora nós somos selados pelo Espírito Santo. É algo a mais, porque quando você estava fora da porta, quando você estava fora do caminho, o Espírito Santo operava realmente, fazia algumas obras na sua vida, te direcionando para que você pudesse encontrar a porta, para que você pudesse encontrar o caminho. Só que agora é diferente, agora Ele habita dentro de você, porque agora você se arrependeu, você aceitou o Senhor Jesus, você foi tomado como filho, e agora diz que o Espírito Santo está selado em você neste caminho. Então, é diferente agora. A operação do Espírito Santo na sua vida agora, como diz assim, eleva o grau, para que você possa fazer a obra, para que você possa cumprir o chamado. Então, o caminho não está relacionado simplesmente com a salvação. O caminho está relacionado com as boas obras. O caminho está relacionado com o chamado. O caminho está relacionado com os dons espirituais. O caminho está relacionado com o propósito que Deus tem sobre a sua vida. E dentro desse caminhar, nós temos que encontrar esse propósito. Dentro desse caminhar, até chegar o final do destino, a qual Deus quer que nós chegamos, tem que acontecer muitas coisas segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Jesus Cristo. Por quê? Porque o caminho é dele. Eu sou o caminho. Não é o meu caminho, não é o teu caminho, é o caminho de Deus. Por isso que quando nós passamos pela porta, quando você aceita o Senhor Jesus, quando você se arrepende, quando você recebe Ele realmente como Senhor e Salvador da sua vida, o caminho já não é mais seu, o caminho é dele. A vontade é dele. E quem vai trabalhar te direcionando é o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes nós queremos tomar o controle de Jesus, do Espírito Santo, e fazer o nosso próprio caminho. É aí aonde erramos. Então nós temos que entender isso, que realmente é a vontade de Jesus Cristo. Muitas vezes é estreita, muitas vezes tem subida, muitas vezes tem descida, muitas vezes tem curva, como está acontecendo agora nesse momento. Ninguém esperava isso. É uma curva no caminho. Mas será que eu vou conseguir fazer essa curva? Será que eu estou realmente firme no caminho? Ou será que nessa curva eu vou se desviar do caminho? Eu vou me perder no caminho? Ou realmente será que eu nem estava no caminho? Então nós temos que entender isso. Então temos que andar no caminho. Porque agora, a partir do novo nascimento, agora o Espírito Santo é selado dentro de nós. E nós temos agora o poder do Espírito Santo operando 24 horas dentro de nós. Então nós temos que entender isso. Mas não somente isso, porque quando nós entramos nesse caminho, nós queremos chegar a um destino. E para nós chegarmos nesse destino, nós precisamos realmente perseverar. E quando nós lemos em 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6, nós vamos entender que realmente é estreito, realmente não é fácil andar nesse caminho, porque mas qualquer um que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado nisso, conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Será que eu e você temos andado como Jesus andou? Será que realmente temos dado o bom testemunho? Será realmente que temos realmente feito a obra do Senhor como Jesus fez? Conforme ele andou, ele renunciou, ele obedeceu até o final, até a morte de cruz. Quando caluniado, ele dava a outra face. Será que realmente dentro desse caminho eu tenho andado como Jesus andou? É outro ponto que faz você analisar se você está dentro do caminho. Como eu disse aqui, nós já falamos de tantas coisas aqui. Qual dessas coisas você comparou com a sua caminhada e está dentro do caminho? E quais estão fora do caminho? Então não é simplesmente falar que estamos no caminho. Falar é fácil. Eu sou crente, eu sou cristão, eu estou no caminho, eu vou para o céu. Agora realmente na prática, na verdade, estamos dentro do caminho? Então precisamos ser guiados no caminho. É uma corrida, não é fácil. Eu quero ler o livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 24. Ali fala acerca de uma corrida. O caminho é uma corrida.
é uma competição contra o inferno. É uma competição realmente que exige esforço. Ele diz assim: não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Continua para mim. E todo aquele que luta e tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não corro como as coisas incertas, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Está entendendo? Essa corrida é nesse caminho. Então, quando nós falamos assim, realmente nós temos que perseverar nesse caminho. Não é algo fácil, é uma disputa realmente, mas eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que realmente, antes de subjugar o meu corpo, me reduzir à servidão, para que eu não possa ser reprovado. Mas o que eu quero dizer para você, já caminhando para o encerramento dessa mensagem: quando nós encontramos a porta e entramos por ela, quando nós garantimos a nossa salvação e entramos nesse caminho, a qual a batalha final já está ganha, porque Jesus já pagou o preço. Jesus veio, morreu na cruz e pagou o preço. Então, o destino final já está acertado, já está certo. Então, esse caminho ele é verdadeiro. Então, quando eu entro pela porta, eu tenho que realmente estar nesse caminho de todo o coração. Realmente eu tenho que estar nesse caminho atento. Eu não posso desviar os olhares. Eu tenho que vigiar toda hora. Eu não posso sair de qualquer maneira do caminho, eu não posso cochilar no caminho. Eu tenho que chegar ao destino. E qual que é o destino? A salvação. Eu tenho que falar como Paulo, ele falou em 2 Timóteo capítulo 4, 7. Ele fala o seguinte em 2 Timóteo capítulo 4, 7. Ele vai falar assim, que combati o bom combate. Ele guardou. E coloca aí para mim. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Glória a Deus. Amém, já achei na minha aqui. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele chegou no final do destino. Que nós possamos chegar um dia no final do destino e poder ter a certeza de falar isso. A minha pergunta é o seguinte: você tem a certeza de falar isso algum dia? Eu combati realmente, eu cheguei no final da minha caminhada. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. E olha que Paulo ele passou por tantas coisas. E mais uma vez eu chamo a sua atenção: será que esse caminho que nós estamos caminhando, essa reta, parece ser fácil? Não tem nenhuma curva às vezes, não tem nenhuma descida, não tem nenhuma subida, porque Paulo, nós conhecemos a história de Paulo. Apedrejado várias vezes, açoitado não sei quantas, dado como morto, sofreu naufrágio, foi picado por cobra, ficou preso não sei quanto tempo. Você está entendendo como que é o caminho? E às vezes eu paro para pensar e falar o seguinte assim: o caminho é estreito, o caminho é de luta, esse negócio está muito bom. Se esse negócio está muito bom, deve ter alguma coisa de errado. Às vezes a gente para até para pensar nisso. Por quê? Porque Paulo ele chegou e falou assim: eu cheguei no final do destino, eu fui nesse caminho. Na verdade ele perseguiu os outros no caminho. Aí depois ele pregava para os outros no caminho. E ele falou assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que é interessante é que Paulo chega no final com a fé ainda. Ele fala assim: eu guardei a fé. Será que nós vamos chegar no final ainda? Como diz o texto que nós lemos lá, com todo o gás, correndo a corrida realmente, subjugando o nosso corpo, realmente servindo de todo o coração. Chega lá com a mesma fé que nós pegamos lá no começo, quando nós entramos na porta.
Essa é uma pergunta, irmãos. Será que você está com a mesma fé que você recebeu lá no primeiro amor, quando você entrou pela porta, quando você reconheceu Jesus Cristo, quando você conheceu a verdade, quando você se arrependeu, quando você falou sim, que rejeitou todas as coisas? Será que agora no meio, eu não sei se você está no meio, se você já andou um terço, ou se você já está lá na frente, eu não sei, mas como que está a tua fé? Como que está a sua caminhada com Cristo? Como que está a sua obediência? Como está a sua fidelidade? Como está a tua servidão? Como que está as áreas da sua vida espiritual? Como que você está no caminho? De repente você está falando, não, eu estou no caminho, mas de repente você está no caminho errado. De repente você já foi enganado. Então, o caminho não é simplesmente falar, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O caminho tem muitas coisas dentro do caminho. Que nós possamos chegar no final, como Paulo chegou e falou, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu consegui chegar no final. Eu consegui chegar no destino. Deus me ajudou, Jesus Cristo me ajudou, o Espírito Santo me guiou. E eu cheguei no final, cheguei aqui, ó. Posso ter chegado só ao pó, mas estou firme ainda. Meu espírito está conectado em Deus. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13 e 14. Irmãos, contra mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo as coisas que ficaram para trás, avanço para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e a vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que tem um alvo para você, amém? Você não pode tirar o foco desse alvo, do destino. Eu tenho que olhar para ele firmemente. Eu tenho que me direcionar toda a minha força para esse destino, para a vida eterna, para a salvação realmente. Eu tenho que chegar. Eu tenho que alcançar esse prêmio da soberania. Eu tenho que estar atento nesse foco. Eu não posso tirar o olhar do alvo. Eu não posso me distrair, porque é igual quando você está num caminho mesmo, dirigindo. Se você se distrair, pode acontecer um acidente. Pode cruzar alguma coisa na sua frente. Nós temos que ficar realmente focado. Trazer a nossa mente cativa. Realmente estar com o coração aberto para todas as palavras do Senhor, para ser ministrado. O caminho é Ele, não sou eu, não é você, o caminho é dele. 1 Pedro capítulo de número 1, versículo 9. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então nós vamos chegar no fim. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Esse é o objetivo. Pedro, ele chegou também no final. Então que nós possamos realmente chegar no final. Então eu deixo essa mensagem. O caminho. E a pergunta, realmente você está no caminho? Realmente você vai conseguir enfrentar tudo isso que está passando, que está acontecendo e permanecer no caminho? Quantas pessoas vão continuar no caminho? E quantas pessoas vão encontrar o caminho? Porque para encontrar o caminho tem que chegar na porta. Eu afirmo mais uma vez, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Essa porta está aberta a todos. Você pode entrar por ela e seguir o caminho que vai para o céu, não o caminho que vai para o inferno. Seja obediente, seja fiel ao Senhor, se arrependa genuinamente, deixa o Espírito Santo te guiar, deixa Ele te usar a fazer as boas obras, deixa Ele te direcionar para você ser um instrumento na mão de Deus, para você receber os dons, para você receber o chamado, para você fazer o ID do Senhor. Então passe pela porta. Se você achou que estava no caminho e essa palavra falou com você e você falou assim, realmente eu não estou no caminho, realmente eu não me arrependi genuinamente, realmente eu errei em algumas coisas, eu pequei, eu fiz isso, retorna de novo, entra pela porta de novo. Não importa, se você andar 1 metro certo nesse caminho e Jesus voltar, ou se você e eu formos de encontro com Ele, nós estamos garantidos. A porta, ela está aberta 24 horas
para mim e para você, para que nós possamos entender e retornar e começar uma nova caminhada, nascer de novo, como Nicodemos. Às vezes você não entende, como ele, mas Jesus está falando mais uma vez, precisa nascer de novo. Se tem alguma coisa, alguma falta, precisa nascer de novo, precisa passar pela porta, precisa continuar pelo caminho de novo. E Ele está à disposição de atender eu e você nesta noite. Amém? Então, eu encerro esta mensagem dizendo para você, fique atento no caminho. O caminho não é apenas falar, eu estou no caminho. Tem muita coisa no caminho para seguir. Tem muita coisa no caminho para ser mudada. E tem muita coisa que Deus quer te usar neste caminho. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Eu quero fazer 2 orações. Amém? A primeira oração eu quero fazer para que eu e você, nessa noite, se essa palavra falou em algum ponto com você, que você possa se colocar na presença do Senhor, que você possa entrar de novo pela porta. Senhor, me perdoa. Eu quero permanecer no caminho. O caminho é estreito, como eu disse. O caminho não é fácil, mas é o melhor lugar de estar, no caminho do Senhor. Porque nós sabemos o destino aonde vai chegar. E eu quero que todos cheguem também junto conosco no destino a qual Jesus traçou. Amém? Então se coloque no Senhor, sonda o seu coração. Será que realmente eu estou fazendo o que deveria fazer? Realmente eu estou andando como Ele andou? Analise, como eu falei, eu não preciso julgar você. Você tem o Espírito Santo que te guia neste caminho. E Ele consegue ir no mais profundo do nosso ser. Ele consegue. Eu quero fazer uma oração por nós nesse momento. E você que está nos acompanhando também, retorne ao caminho neste momento. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu o caminho, Senhor. Ó Deus, o Senhor já deu um destino certo, um destino verdadeiro e real, Senhor. Ó Deus, que nós possamos permanecer, Senhor, nesta corrida da vida, neste caminho, Senhor. Que nós possamos renunciar, ó Deus, todas as coisas, ó Deus, que não Te agrada, Senhor. Ó Deus, que nós possamos renunciar realmente, Senhor, todas as coisas, Senhor, que está fora do propósito do Senhor, ó Deus, que nos desvia deste caminho, Senhor, que nos tira do alvo, Senhor, que nos faz perder o destino que é o céu, Senhor. Ó Deus, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, e diante desta palavra, o Teu Espírito já tem sondado o nosso coração, Senhor. Se há alguma falha dentro de nós, Senhor, se temos errados com o Senhor, se temos, ó Deus, sido infiéis, se temos desobedecido, Senhor, ó Deus, nos cura, nos sara, Senhor. Ó Deus, nos dê mais uma chance, Senhor, de poder entrar de novo pela porta, Senhor, e continuar esta corrida, continuar, ó Deus, nos Teus caminhos, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu sei que não é fácil, exige perseverança, exige renúncia, exige muita dedicação, Senhor. Por isso, Senhor, ó Deus, nos capacita, Senhor. Ó Deus, nos reveste, ó Deus, e nos dê força através do Teu Espírito Santo. É um tempo difícil, Senhor. Há um tempo, Senhor, aonde estamos sendo atacados de todos os lados, Senhor. Pessoas, ó Deus, momentos, Senhor, adversidades, Senhor, tentando nos empurrar fora do caminho. Propostas, Senhor, indecentes, às vezes, Senhor, para tentar traçar outro destino, Senhor. Por isso, Senhor, ó Deus, retoma, ó Deus, a direção, Senhor, da nossa vida, Senhor. Firma os nossos olhos, ó Deus, a nossa mente, Senhor, e o nosso coração, Senhor, no alvo, Senhor, que é a salvação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai sondando cada coração neste momento, Senhor. Ó Deus, e vai, ó Deus, revelando, Senhor, ó Deus, as mudanças, ó Deus. Ó Deus, vai revelando, Senhor, as renúncias, ó Deus. Ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, andar neste caminho, Senhor, que não é estreito, Senhor. E nós possamos estar naqueles que a Bíblia diz que é aos poucos, ó Deus. Mas nós não sabemos, ó Deus, quantos são, Senhor, mas que nós venhamos estar dentro deles, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, também chegar um dia como Paulo
Paulo disse, Senhor, que combateu o bom combate, Senhor, acabou a carreira e guardou a fé. Que nós possamos chegar lá no final, Senhor, com a convicção, Senhor, na nossa salvação, com a convicção que vamos receber, ó Deus, a coroa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos reveste, Senhor, de autoridade, de poder, Senhor. Ó Deus, nos dê força, Senhor, do céu, Senhor, para vencer, ó Deus, esses tempos, ó Deus, que são tão difíceis e tão ruins, Senhor. Pai, assim nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, e declaramos, ó Deus, um novo caminhar em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Os irmãos podem assentarem aqui. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você, né, que está aqui, eu estou olhando aqui, já todo mundo é crente, né? Mas você que me acompanha aí também, né? Via internet, você que entendeu essa palavra, você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você que quer entrar pela porta, realmente reconhecendo, crendo que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, que realmente Ele é o caminho para a salvação. Então eu quero que você, neste momento, né, entre em contato, anote aí os telefones que vão estar passando aí debaixo da tela do seu monitor, e entre em contato conosco. Você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você que quer retomar este caminho, queremos orar por você, queremos direcionar você a que você possa entender melhor acerca deste caminho, amém? Então está aí o telefone dos pastores, você pode mandar um WhatsApp, pode estar ligando para nós, e nós teremos o prazer, o privilégio e a alegria de te atender aqui e de te aconselhar, amém? Deus abençoe, vamos permanecer no caminho em nome de Jesus.